Olá, seja muito bem-vindo. Você está nessa palestra é porque você quer saber como transformar dados em receita e lucro para sua empresa, tá? Bom, se você é empresário e deseja tomar decisões baseadas em dados para que você consiga tomar melhores decisões, escalar a sua empresa, ser mais assertivo nas suas ações de marketing, no seu departamento de vendas, enfim, se basear nisso, essa palestra é para você. Como que você vai sair depois dessa palestra, basicamente, tá? Eu vou te mostrar como você vai transformar análise em ação e receita para a sua empresa, tá? Então, uma pergunta que eu queria te fazer: como que você decide os seus dados, né? Com base em que tipo de relatório? É padronizado, não é? Ou em cima de intuição? Eu acho que acontece isso. Ou alguém te manda um print no WhatsApp, um texto no WhatsApp. Como que isso funciona, tá? Hoje eu quero mostrar para você como os dados podem mudar as suas decisões e os seus resultados, tá? Bom, quem sou eu para falar isso para você, né? Bom, eu me chamo João Nave, eu sou fundador da Lupscale. Eu tenho uma consultoria especializada em usar empresas que desejam bater metas com estrutura, previsibilidade e escala. E nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos aí de mercado, né, essas entradas aqui não me deixam medidos. Já atendi empresas ali que faturavam entre 100 mil, né, por mês, até empresas que faturam múltiplos 8 dígitos por ano, tá? E o meu foco sempre foi o mesmo: estruturar marketing, vendas, né, para que a sua empresa cresça sem depender de sorte, sem depender de indicação e sem ter heróis, né? Não existe herói, existe processo, existe trabalho, existe máquina de venda, tá? E a minha missão é ajudar as empresas a pararem de apagar incêndio em relação a marketing e vendas e conseguir construir um negócio sólido e escalável com metas claras, né? Se você quer parar de viver altos e baixos no seu faturamento, você está no lugar certo, tá bom? Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você olha o seu CAC, que é o custo de aquisição de cliente, o seu LTV, né? Quanto o seu cliente gasta ao longo do tempo e qual é a sua conversão, seja ela em vendas, em leads, e qual é a margem que você tem. Você olha esses pontos toda semana? Por que eu tô falando isso, tá? Muitas empresas não olham esses fatos. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo no Brasil agora. A 99, né, entrou em competição com a iFood e ela tirou todas as taxas do restaurante durante 2 anos. Por quê? Ela quer trazer os restaurantes lá para dentro, ela vai fazer uma estratégia de CAC negativo, onde ela vai pagar muito para ter vai gastar muito para ter, né, então, assim, ela não vai ter um CAC positivo na hora de comprar, eh, conseguir o restaurante, né, e depois o cliente, né, porque o cliente vai vir também, e ela vai ter todo esse trabalho. Mas por quê? Porque ela acredita na LTV, ela sabe que ela vai vender depois de bastante tempo, ela vai compensar esses 2 anos, mas ela é uma estratégia, porque ela aumenta a conversão dela e ela vai ver a margem dela depois crescendo com o tempo, porque ela vai dominar mais o mercado, né, ela vai tirar uma parcela que hoje é de acho que 80, 70, 80, 90% do iFood, né, do Brasil, tá. Então, por que que eu tô falando isso? Porque a maioria das empresas, elas muitas vezes decidem no escuro, infelizmente, tá. E falta uma rotina de análise. Por exemplo, você tem hoje uma reunião semanal com o teu time para saber os resultados, entender com as suas diretorias ou até mesmo com os seus subordinados diretos como está cada departamento, como que aconteceu. Existe uma integração para que esses departamentos se ajudem a bater a meta, né? Os indicadores que eu falo que são às vezes inconsistentes, né? Onde não se sabe de onde tirou, talvez não estejam tão bons assim, ou eles nem existem, né? Não tem certas áreas não têm indicadores do que é bom e do que é ruim, né. Então isso faz uma diferença. Então, assim, eu falo que sempre falo, relatórios, eles justificam alguma coisa, tá, mas eles não guiam. É uma justificativa do que aconteceu, mas para você guiar, né, eh, você precisa que a equipe não ela tenha não seja só reativa, no sentido de: "Ah, agora tá ruim, eu vou fazer as coisas". Não, precisa ter uma proatividade, não uma reatividade só. Porque o time reativo é aquele time que: "Ah, espera, vamos lá".
e não vai bater meta, e tá tudo certo, vamos embora, vamos fingir aqui. E esse não é a mentalidade que se deve ter, tá? Bom, como que resolve isso? Como que a gente vai resolver essa questão, tá? Bom, primeira coisa, você tem que identificar quais são os indicadores chaves corretos na tua operação. Então, alguns que eu uso, né, é CAC, que é o custo de aquisição de cliente, o LTV, né, então lifetime value, quanto tempo essa pessoa gasta ao longo do tempo com você, o tempo do ciclo, né, de compra dessa pessoa, quanto tempo ela demora para comprar o produto, porque isso afeta o teu faturamento, né? Por exemplo, eu botei dinheiro de marketing, demora 3 meses. Beleza, eu só vou ver esse dinheiro daqui 3 meses. Qual que é a sua taxa de conversão? Qual que é a margem, né? Depois que eu vendo, qual que é o meu NPS? Por quê? Os indicadores, sim, eles vão mostrar e guiar a tua operação, o teu negócio, para que você saiba se você está no processo correto ou não. Passo 2, tá? Você tem que ter uma rotina de acompanhamento com o teu time. Eu recomendo a rotina ela ser semanal, marketing, vendas, entrega e financeiro. Para mim são os 4 departamentos, né? Que alguns chamam de entrega, mas alguns chamam de departamento de operações. E por quê? Quando você tem esses 4 pontos trabalhando juntos, é fundamental, né, as áreas se conversarem. Por quê? Você vai ter o olhar do que está acontecendo, mas você vai ver o agir para que você tenha progresso. Você como dono, você vai cobrar o progresso e, consequentemente, você vai saber quem está progredindo ou não. Por quê? Pô, o marketing não está trazendo o que deveria. Qual que é a métrica de marketing? Ele tem que estar ali. Por quê? Uma reunião dessa, com um diretor de marketing, um diretor de vendas, um diretor de operações, ou de entrega, um financeiro, como que tá a empresa, né? É super importante acontecer. Outro ponto, né? Você ter uma decisão baseada por dados. Então, você vai priorizar canais que estão performando melhor, você vai ajustar preço de produto de acordo com o que o mercado está colocando, ou com a tua margem de lucro, né? Até porque, vamos supor, você está comprando mal, por exemplo, o seu produto está caro. Peraí, será que o problema é no marketing? Não é na compra que está comprando errado, que às vezes o fornecedor lá é amiguinho do cara, às vezes é isso, né? É amigo do cara que vende, o cara dá um descontinho de 10% ali, mas pro mercado ele tá dando 20, né? E aí é questão de investir com inteligência para que tenha menos erro e mais ROI, mais retorno, mais lucro, mais dinheiro para o seu bolso. Outro quarto ponto, né, é ter uma cultura de análise. Todo time, todos os times têm que saber ler e agir sobre esses dados. E cada time com o seu. E, inclusive, saber os dados das áreas correlatas. Porque às vezes uma coisa não vai na outra. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu tenho um cliente que eu atendo que esses dias estava reclamando comigo e não estava recebendo leads o suficiente. Eu falei, não tá, vamos ver. Eu olhei o ano passado, ele estava recebendo uma média parecida com o ano passado, um pouco maior esse ano, porque ele, mesmo com o mesmo investimento, um pouco maior, estava dando 10% mais. Só que caiu basicamente, foi a taxa de atendimento dele no mês anterior, estava caindo. E aí, o que aconteceu? Eu recebo a mesma quantidade de leads, mas eu atendo menos, caiu meu faturamento. Então a culpa é de quem? Do marketing? Não. A culpa é do atendimento de vendas que não está atendendo. Quando nós identificamos isso, o jogo virou. Pô, agora eu sei o causa da raiz certo. Então foi descoberto que o telefone estava com problema, que em alguns momentos ele estava dando problema no VoIP, e ninguém tinha falado sobre isso, né? Então a decisão coletiva, né, da empresa e tudo mais, dos departamentos, ela tem que ser baseada sempre em fatos e dados, senão não adianta, né. Por quê? Você tem que ter hoje uma pergunta, né, você tem painéis claros de indicadores? Por exemplo, teu marketing tem o painel dele, vendas tem o operador o dele, operação tem o dele, financeiro tem o dele. Se você não tiver, é complicado, né. Outra coisa, o teu time, ele sabe você sabe a performance semanal do teu time? O teu time também sabe a performance semanal deles, como tá isso? Isso precisa ser acompanhado também, para corrigir rota, tá? Eu falo que dado bom não é aquele que preenche planilha. Isso aí é uma bosta. É o que muda a ação. É o que muda é a ação. O dado serve para fazer a ação acontecer, tá? E a decisão certa, ela começa com o dado certo. Então, o que eu tô te passando hoje é o seguinte, tá? O resumo de todo esse processo é que você precisa, basicamente, tá? Entender o seguinte, que sem esses pontos que eu tô te colocando, você não vai conseguir
fazer ajustes na tua operação para que ela cresça, para que ela melhore. E os dados, eles servem justamente para isso, tá? E hoje eu quero falar como nós da Loopscale podemos ajudar você e o seu negócio através da nossa consultoria em crescimento, né, com foco em geração de receita e lucros para o seu negócio. E se você já investe em marketing, sente que seu resultado estão estáveis ali, não estão acontecendo, você tem vendas, mas não tem uma previsibilidade e uma boa integração entre marketing e vendas, e você quer crescer com lucro, processo e controle, sem improvisos, nós podemos te ajudar muito com isso, tá? E como que nós vamos te ajudar? Nós vamos acabar com um problema de time desalinhado, onde marketing gera vendas, gera lead, venda não converte, tá? Atendimentos sobrecarregados, sem padrão, indicadores soltos, não sabe o que medir, decisões no achismo, né? E crescimento no grito. O dono, eu preciso vender mais porque se esse mês. Não. E você vai ter uma estrutura, tá? Por quê? Qual que é o nosso trabalho? É integrar marketing, vendas e atendimento focado em venda, em resultado. Por quê? Para aumentar a receita da sua empresa com controle e previsibilidade, ok? Para que dessa forma você possa gerar crescimento baseado em dados e processos, tá? E o que nós entregamos na prática? Diagnóstico da sua operação, desenho e a implementação do seu sistema de crescimento, funil validado para a gente validar esse funil com metas e KPIs por etapa, tá? Integração entre áreas com rituais e SLA, para que a gente consiga verificar todo o trabalho. Processos padronizados de venda, atendimento, marketing, tá? Acompanhamento semanal com ajustes reais, a gente vai mexer mesmo, tá? Por quê? O que muda quando a gente aplica tudo isso? Antes, você tinha resultados imprevisíveis, time desalinhado, alta dependência do dono. Agora não. Depois nos trabalhar na nossa empresa, vendas recorrentes, painel com indicadores e decisões claras, tá? E uma equipe rodando com autonomia e eficiência. Um pouquinho dos nossos resultados, tá? Mais de 250 milhões gerados em receitas para os nossos clientes. Mais de 100 operações estruturadas. Uma média de aumento de 30% em conversão em 90 dias. E além disso, vários depoimentos ali e cases de sucesso, tá? Como é que funciona o nosso modelo de contratação? Você contrata um CRO de verdade. Nós vamos cuidar da receita da sua empresa. Nós não somos um fornecedor de tarefa, nós não vamos ficar entregando postzinho para você só. Nós vamos fazer o post estratégico, nós vamos fazer a sua estratégia, o teu funil. E aí nós cobramos um fixo e um percentual sobre o crescimento da sua receita. Se a sua empresa fatura 100 mil reais e agora ela faturar 200 mil, nós vamos ganhar em cima do que nós trouxemos de receita, que foi os 100 mil reais, tá? O que você conquistou é seu, ok? Sem promessas vazias, tudo medido, tudo no resultado. E além disso, todo um acompanhamento semanal com plano de entrega, tá? Para quê? Para que você consiga ter mais resultados, certo? Então, se você quer aumentar a sua receita, dobrar ela, nós estamos aqui. Nos chame, clica no botão que está aqui abaixo, fale com alguém da nossa equipe comercial e nós vamos agendar um diagnóstico para você. Nós vamos mostrar o que nós vamos fazer pelo seu negócio. Um grande abraço.